Quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum deseja a você paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de rezar, meditar, contemplar e viver o Evangelho de hoje. Continuamos nossa caminhada pelo Sermão da Montanha. Após Jesus proclamar as bem-aventuranças e mostrar para seus discípulos a missão que eles devem assumir no mundo, de ser sal da terra e luz para o mundo, Mateus entra no tema de fundo do discurso da montanha, que é viver a justiça do reino, ou seja, a vontade de Deus. É Jesus quem nos revela esse caminho, que deve ser percorrido com fidelidade, superando todo rigorismo farisaico ou tendências laxistas. Acompanhemos a leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. O que o texto diz? Jesus afirma: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes o pleno cumprimento. A vontade de Deus, revelada no Antigo Testamento e de forma plena em Jesus, deve ser compreendida, acolhida, assumida e vivida por todo o povo de Deus. Dessa forma, quem vive a vontade de Deus será considerado grande no reino dos céus. O ensinamento que Jesus hoje dá contrapõe ao modo farisaico de viver a lei de forma fanática, superficial e legalista. Jesus vive a lei de forma radical e plena. Desta forma, quer que seus discípulos e nós acolhamos e vivamos a lei. O que o texto nos diz? Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, escrita no Antigo Testamento, mas dar pleno cumprimento e sentido. Veio para dar-nos a revelação definitiva da vontade de Deus. Todo o Antigo Testamento encontra em Jesus o seu pleno ensinamento, as suas palavras e ensinamentos, o complemento e a plenitude que lhe faltavam. Vivemos em um tempo marcado por polaridades. Com relação à lei, há duas fortes tendências, o rigorismo e o laxismo. Jesus nos ensina a viver a lei de Deus de forma plena, no seu sentido mais profundo. A lei de Deus tem por finalidade nos mostrar o caminho do bem que nos leva à vida em plenitude. Como viver o Evangelho de hoje? A vida de Jesus é uma grande catequese que nos humaniza. Devemos ver o mundo pelos olhos dele. Rigorismo, laxismo, incapacidade de dialogar e construir relações saudáveis cegam nossos olhos e nos fazem incapazes de encontrarmos caminhos que nos conduzem à vida plena. Façamos nossa parte. Vivamos o amor. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida em plenitude. Fica uma pergunta: será que nossas leis eclesiais e civis têm conseguido comunicar a vontade de Deus, que é o bem do ser humano, o bem da criação, a vida em plenitude? Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fique com Deus!